O que vocês estão observando atrás de mim é a usina hidrelétrica de Itaipu. Ela teve seu tratado assinado em 1973. Na época, o Brasil passava por um período conhecido como ditadura militar. E o presidente da época era o Emílio Garrastazu Médici. Nesse tratado, assinado pelos governos do Brasil e do Paraguai, ficava mais ou menos o seguinte: o governo brasileiro, por ter mais poder aquisitivo, iria financiar boa parte das obras da construção dessa usina. E o Paraguai deveria disponibilizar boa parte da bacia hidrográfica que lhe confere e vender o excedente de energia ao Brasil. Não podia vender para outros países. Dessa forma, esse acordo que foi assinado em 1973 vai vencer em 2023. E o próximo presidente vai ter que negociar um bom acordo para os brasileiros, assim como o Paraguai também para os seus cidadãos. Se bem que deu muita treta até em 2019, que quase levou ao impeachment do presidente paraguaio. Essa usina, que é a maior do Brasil e a segunda maior do planeta, só é possível gerar essa quantidade de energia com o potencial maior do mundo graças à enorme quantidade de água que esses países têm. E é sobre a substância água que a gente vai conversar na aula de hoje. Então, por que eu falei substância água e não elemento água, como os demais ciclos biogeoquímicos? Porque é o seguinte: quando a gente fala de ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, ciclo do nitrogênio, ciclo do enxofre, todos esses ciclos são ciclos especificamente de elementos, certo? Agora, quando eu tenho associação de átomos, associação de elementos, eu vou formar moléculas. E o conjunto de moléculas vai formar uma substância. Se esse conjunto de moléculas for de um mesmo elemento, eu digo que se trata de uma substância simples. Já se a associação dessas moléculas for entre elementos químicos diferentes, eu vou falar que é uma substância composta. A água é um exemplo de uma substância composta, porque eu vou ter várias moléculas de H2O formando a água, certo? Então nós temos átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Como são átomos de elementos químicos diferentes, a substância que vai ser formada é uma substância composta, formada por moléculas de átomos com elementos químicos diferentes. É importante ressaltar que a água que nós bebemos, a água que é utilizada lá na usina de Itaipu e tal, é uma mistura e não uma substância, porque lá você não vai ter só H2O, você vai ter H2O e vários sais, flúor e tantos outros elementos químicos que vão estar lá disponíveis. Essa água que só possui H2O, a gente chama de água destilada. E geralmente é utilizada em hospitais, em diversos outros produtos que não são para o consumo humano. Então eu vou deixar uma aula 2 explicando quais são os tipos de água, porque tem água pesada, água deionizada, água salgada e tantas outras, e falar um pouquinho também sobre estação de tratamento de água, para essa aula não ficar enorme. Nessa aula eu vou focar um pouco mais no ciclo da água. Como vocês estão observando aí na imagem, podemos notar que toda a água existente no nosso planeta está continuamente mudando de lugar e de estado físico. Essa movimentação recebe o nome de ciclo da água na natureza. Num determinado momento, uma porção de água pode estar no estado sólido, representado pela neve que cobre uma montanha, aquecida pelo sol e tocada pelo vento. Esta sofre fusão, transformando-se em água líquida. No estado líquido, ela desce a montanha e vai compor o rio que deságua no mar. Aquecida pelo sol, a água do mar e dos rios sofre evaporação. Quando respiram, os animais e as plantas também lançam vapores de água no meio ambiente. A atmosfera pode conter até 4% em volume de vapor d'água, que por variações de pressão e temperatura passa para a forma líquida, chuva ou garoa. Os vapores de água presentes no ar atmosférico se transformam em nuvem ou em granizo.
As nuvens e os cristais de gelo são transportados pelos ventos, caindo na superfície da Terra como chuva ou flocos de neve, dependendo do clima da região. Caindo no solo, a água pode se infiltrar, formando os lençóis freáticos, que dão origem às fontes e aos córregos, engrossando os rios que vão desaguar nos mares. A água nas 3 fases, líquida, sólida e de vapor, é altamente abundante na superfície da Terra, chegando a um volume de 1,4 bilhão de quilômetros quadrados. Praticamente toda a água, mais de 97%, está nos oceanos e uma boa parte do restante compõe as geleiras e calotas polares, estando disponível nos continentes menos de 1% do volume, sendo que a maior parte se encontra subterrânea. Na atmosfera, a concentração de vapor d'água é pequena. Todas as reservas de água existentes no planeta são chamadas de hidrosfera. Supõe-se que a hidrosfera foi originada pelo bombardeamento da Terra por alguns meteoritos que continham mais de 20% de água ou por cometas contendo vapor d'água que, uma vez na superfície da Terra, esfriou a 100 graus Celsius, transformando-se em vapor d'água, estando hábil para, em seguida, sofrer condensação. É conhecida a existência de rochas sedimentares abaixo dos oceanos que foram formadas 3,8 vezes 10 na 9 anos. Em todos esses anos, pouca água escapou da atmosfera para o espaço, uma vez que, acima de 15 km da superfície da Terra, a baixa temperatura existente provoca a condensação dos vapores de água. Essa observação sugere que o volume total de massa de água na Terra é relativamente constante com o passar do tempo, visto que a evaporação e a precipitação estão balanceadas. O transporte de vapor d'água na Terra acontece devido à radiação solar, em que quase toda a radiação é usada na evaporação da água líquida para formar a atmosfera de vapor d'água. A energia usada nesta transformação é chamada de calor latente. Boa parte dessa radiação é absorvida pela crosta terrestre, e sua eficiência diminui com o aumento da latitude. Isso porque a Terra é esférica, tá? A Terra não é plana, a Terra é esférica. Geóide elipsoide especificamente. Os raios solares aquecem a superfície da Terra a 90 graus no Equador, menor latitude, mas quando o ângulo diminui 0 graus nos polos, o aumento da latitude enfraquece a intensidade da radiação, visto que esta se espalha por uma larga área quando comparada com a área no Equador. A variação da radiação com a latitude não é balanceada com o efeito da saída da radiação solar na Terra. Entretanto, os polos não se tornam progressivamente mais frios, e nem o Equador mais quente, porque as correntes do oceano aquecido se deslocam e há também movimento de ar quente e vapor d'água, fazendo com que o equilíbrio térmico seja mantido. A vocês que ficaram até aqui, muito obrigado. Por favor, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Não esqueçam de assistir a parte 2, que já já eu vou postar. E até mais.